A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado decidiu que a oitiva do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, vai ser realizada de forma presencial em Brasília na próxima semana, na terça-feira, dia 3. A decisão foi confirmada pelo presidente da comissão, o senador Renan Calheiros. De acordo com ele, essa foi uma das possibilidades apresentadas pela defesa de Vorcaro para que ele prestasse depoimento. Lembrando que Vorcaro não é obrigado a comparecer a essa oitiva, assim como aconteceu, na CPMI do INSS, em que a sessão estava prevista para ontem, Ele não foi. E em decisão, o ministro André Mendonça entendeu que é facultativa a ida de Vorcaro à Comissão de Assuntos Econômicos. Mas mesmo assim, a defesa do banqueiro deixou sinalizado ali, de certa forma, que ele irá sim. Hoje, Renan tinha uma reunião marcada com André Mendonça, que é relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. A expectativa é que eles discutissem aí sobre questões como logística de transporte de Vorcaro para essa sessão. Vamos lá para Brasília conversar com a Luciane Landim. Lu, a gente já tem alguma informação sobre essa reunião? E eu já emendo aqui uma segunda pergunta para você também, porque curioso, Ao contrário da CPMI aí do INSS, a qual Vorcaro declarou que não iria, de fato não foi, na CAI agora o banqueiro demonstrou interesse de falar, O que explica essa escolha, hein? Olha, a gente viu uma intenção de Daniel Vorcaro de não estar presente no espaço físico do Congresso Nacional nessa semana. Aconteceu isso na segunda-feira na CPMI do INSS. Senadores e deputados ali da comissão até chegaram a receber um pedido dele ali para ser ouvido, por exemplo, em São Paulo, mas isso não chegou a ser acatado pela CPMI do INSS e foi considerado, então, pela Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo senador Renan Calheiros, que em vez de ouvir Vorcaro, por exemplo, em outro local no dia de hoje, decidiu adiar esse depoimento para que ele acontecesse presencialmente na próxima terça-feira, ou seja, na semana que vem, um adiamento de uma semana. Mas sobre a reunião com o ministro do STF, André Mendonça, que é relator do caso envolvendo o Banco Master na Suprema Corte, essa reunião acabou no final da tarde e a discussão foi realmente sobre a logística para esse depoimento acontecer na próxima semana. Esse depoimento de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Mendonça, enquanto relator do caso, colocou a Polícia Federal à disposição da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e do empresário Daniel Vorcaro para transportá-lo de São Paulo a Brasília para falar, então, nesse colegiado na próxima semana. Os advogados do dono do Banco Master também vão poder viajar no avião da Polícia Federal na data marcada para essa oitiva. O depoimento de Vorcaro é tratado como elemento essencial nos trabalhos dessa comissão, que tem até mesmo um grupo dedicado a essa questão envolvendo o Banco Master, envolvido em uma fraude bilionária, uma das maiores fraudes ao sistema financeiro do país. Inicialmente, como a gente falou, essa audiência ela aconteceria hoje de manhã, mas Vorcaro alegou incompatibilidade de datas e apresentou 3 sugestões à comissão. Primeiro, depor à distância, depois remarcar a data ou então receber os senadores em São Paulo. E foi a segunda opção, como a gente informou aqui, que foi a decidida no final para ouvi-lo na próxima semana. Havia, se ele fosse ouvido em São Paulo, por exemplo, a expectativa de uso de um espaço da Assembleia Legislativa de São Paulo, mas essa não foi a decisão, como a gente viu, E lembrando que o judiciário foi acionado por conta desse caso, porque Daniel Vorcaro usa tornozeleira eletrônica. Então, essa viagem dele a Brasília para prestar depoimento no Congresso Nacional, ela precisa ser autorizada pelo relator do caso na Suprema Corte, que no caso é o ministro André Mendonça, que recebeu os senadores no dia de hoje. Bom, e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, ele quer usar 12 imóveis públicos para cobrir o rombo no Banco de Brasília, o BRB, que é um banco estatal ali devido a negociações, Ele quer fazer isso devido a negociações com o Banco Master. Aí a instituição de Daniel Vorcaro, ela foi liquidada pelo Banco Central em meio aí a fortes evidências de fraudes bilionárias. Entre os imóveis está o Centro Administrativo do Governo do Distrito Federal, que
foi construído com o objetivo de gerar economia para a administração local, mas que acabou ali virando um verdadeiro elefante branco, né? A iniciativa precisa de aval, no entanto, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a mesma que no ano passado aprovou aí a compra do Master pelo BRB, quando já havia alertas ali sobre a saúde financeira do banco privado. Ibanez tem maioria absoluta na Câmara de Brasília, portanto, e ele quer que os deputados distritais aprovem a proposta de socorro ao BRB de forma urgente, como fizeram ao chancelar a compra do Master. Ibanez, inclusive, enviou à Câmara, no último sábado, um projeto de lei que autoriza o governo, como acionista controlador do BRB, a reforçar o capital do banco com aporte patrimonial, né, venda de bens públicos com destinação do dinheiro para o BRB e outras medidas juridicamente admitidas que atendam aí às normas do Sistema Financeiro Nacional. Entre outros, o projeto autoriza, né, o Poder Executivo a oferecer 12 imóveis públicos como garantia, portanto, para um empréstimo bilionário, né, a ser tomado pelo BRB. Mas nem o governo, nem o BRB sabem o valor desses imóveis listados no projeto. Em nota, o banco disse que eles ainda vão passar por uma avaliação técnica independente. O BRB comprou 12,2 bilhões de reais de créditos podres do Master, segundo o Banco Central e a Polícia Federal. Esses papéis foram trocados por outros ativos que a nova direção do BRB ainda tenta ali vender a bancos no mercado financeiro. O banco público ele precisa cobrir esse rombo estimado entre 5 e 9 bilhões de reais. O governador Ibanez Rocha detalhou, né, porque optou por usar imóveis públicos, incluindo ali centro administrativo como garantia, em vez de buscar outras alternativas para capitalizar o Banco de Brasília. Por que dessa escolha, Lulandim? Olha, foi a alternativa vista pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, como a mais rápida, pelo que a gente tem informação, justamente diante da necessidade de recompor o capital e a liquidez do banco depois do prejuízo bilionário envolvendo esse escândalo, que foi essa situação do Banco Master. Mas a gente já teve, inclusive, uma atualização sobre isso. No final da semana passada, Ibanez Rocha entregou esse texto, esse projeto para a Câmara Legislativa aqui do DF, prevendo primeiro 12 imóveis, mas hoje, no dia de hoje, ele atualizou os termos dessa proposta e enviou para a Câmara Legislativa, reduzindo esse número para 9 imóveis, uma mudança então feita pelo governador do Distrito Federal para tentar recompor então esse prejuízo diante desse escândalo envolvendo o Banco Master, esse prejuízo envolvendo também o BRB. E esse novo texto apresentado pelo governador também tem uma outra mudança. Diz que, como acionista controlador, o executivo pode realizar aportes de até 6 bilhões e 600 milhões de reais para recompor o patrimônio líquido e a liquidez do BRB. Então, só repetindo, essa mudança ela foi enviada para a Câmara Legislativa, que precisa aprovar esse texto do governador para que essa possibilidade ela saia do papel em meio a essa investigação que segue em andamento pelo caso do Banco Master. Síria. Ok, Luí, a gente segue com a Luciane Landim, porque a gente continua falando sobre política também por aqui. O Supremo Tribunal Federal anunciou hoje que deve apresentar nos próximos dias uma proposta de regra de transição para tratar daqueles chamados penduricalhos, né? O encaminhamento ficou acertado depois da reunião com a cúpula do Congresso Nacional e também de representantes de órgãos de controle e do Ministério Público. Hoje foi realizado um café da manhã com a participação do presidente da Corte, né, o ministro Edson Fachin, também dos presidentes ali do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Também participaram os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O Flávio Dino também esteve presente. Também marcaram presença o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, e o vice-procurador-geral da República, Indeburgo Chateaubriand. Em nota divulgada após o encontro, o Supremo informou que a conversa tratou de medidas para aprimorar o funcionamento e também a modernização do Estado. E ficou acertado que vai ser elaborada uma proposta de transição para adequar aí pagamentos ao que determina a Constituição e ao teto do funcionalismo
funcionalismo, né? O valor máximo que um servidor pode, de fato, receber. Esse comunicado, porém, não detalha como que essa regra vai funcionar na prática, né? O Congresso também não deu detalhes, de fato, desse plano. Os penduricalhos, eles são aquelas verbas, né, indenizatórias, gratificações, auxílios pagos ali além do salário. Em geral, servem para cobrir despesas ligadas ao exercício da função ou compensar direitos que não foram usufruídos, né, como férias, licenças, né. Na prática, quando esses valores são acumulados, podem fazer com que a remuneração passe, né, ali o limite previsto na Constituição. Luciane Landim, mais alguma novidade sobre essa questão, sobre esses penduricários aí de Brasília? Olha, uma questão que vai seguir em debate nos próximos dias, né? Nós vimos decisões recentes envolvendo o Supremo Tribunal Federal, essa reunião que aconteceu hoje também na Suprema Corte com outros representantes de poderes. A gente viu a presença do presidente da Câmara dos Deputados. É um tema que sempre foi muito falado no Congresso Nacional na questão de enfrentamento, mas que realmente é uma questão para sair do papel. Esses penduricalhos também entram ali na discussão da reforma administrativa, nessas pautas que tratam sobre esse assunto, mas agora a gente vê esse assunto sendo debatido de forma mais enfática por conta dessa entrada do Supremo Tribunal Federal nessa questão, nesse debate. Mas é uma discussão que a gente realmente vai acompanhar aí nos próximos dias, principalmente depois dessa nota do Supremo Tribunal Federal informando essa deliberação conjunta, em conjunto com outros órgãos, justamente também para evitar o mal-estar, para fazer uma mudança, uma revisão nesse tema de forma consensuada, de forma acordada, para evitar realmente problemas institucionais, evitar que uma mini crise tome conta entre os poderes por conta de divergências envolvendo essa questão de penduricalhos, de super salários.